Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo um favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Vamos conhecer hoje o Papa São Paulo VI e a gente acompanha pelo livro Um Cristianismo, 2000 anos de caminhada. Vamos assistir o vídeo hoje com bastante amor e fé. Bom dia, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. E o santo de hoje é São Paulo VI, o Papa, né? Então, irmãos e irmãs, vamos acompanhar, né, no livro do Cristianismo, 2000 anos de caminhada, das páginas 181, tá? 181, páginas 186 a 189. Vamos acompanhar esse vídeo com bastante amor e fé, né? Esse testemunho bonito desse Papa, que ele é um Papa do século XX, né? E foi canonizado no século XXI. Esse vídeo ele é dividido, irmãos e irmãs, em 4 partes, tá? 4 partes, então a gente vamos assistindo com bastante paciência, que é uma história bonita desse Papa que promoveu o Concílio Ecumênico Vaticano II. Então, São Paulo VI, ele foi Papa do ano de 1963 a 1978. Coube a este o 262º sucessor de São Pedro viver um dos momentos decisivos da história da Igreja, que exigia ao mesmo tempo abertura, capacidade de diálogo e firmeza, fidelidade ao passado e aceitação, dos desafios do presente. João Batista Montini, que é o nome do Papa, nasceu no dia 26 de setembro de 1897 em Concésio, perto de Brescia, no norte da Itália, filho do advogado Jorge e Judite Alghisi. Após a sua ordenação sacerdotal em 1920, completou os estudos eclesiásticos em Roma, dos anos de 1924 a 1932. Desenvolveu um importante trabalho junto aos estudantes católicos da Itália, sendo o ponto de referência para as correntes mais progressistas da época, antifascismo, oposição ao clericalismo político, interesse pela renovação das estruturas, busca de um cristianismo mais evangélico e uma espiritualidade própria dos leigos. Em 1937, começa seu período na Cúria Romana, onde chega a colaborar diretamente com o Papa Pio XII, que foi Papa entre os anos de 1939 a 1958, na qualidade de prosecretário de Estado, do ano de 1953. Com sua nomeação para arcebispo de Milão, iniciou-se a experiência propriamente pastoral de Montini e foi cardeal em 1958 pelo Papa João XXIII. Com entusiasmo recebe a notícia da convocação do Concílio Ecumênico Vaticano II. Pois é, o Papa João XXIII é que criou,
teve a ideia de fazer um concílio para a renovação da igreja, né? Que é o Concílio Vaticano II. Ele é o pai do Concílio Vaticano II. Quase no fim da primeira sessão do concílio, a 5 de dezembro de 1962, o cardeal Montini fez uma histórica e decisiva intervenção que iria abrir novos rumos para o Concílio Vaticano II, além de chamar a atenção para o tema da colegialidade episcopal. Pronunciou-se a favor do espírito ecumênico que deve presidir os trabalhos conciliares, junto com os protagonistas da renovação, né? Seus amigos cardeais, Sunes, Lercaro e Dióferes, insiste em que o esquema sobre a igreja seja totalmente revisto. Então, mesmo ainda sendo só cardeal, né? Mas o cardeal Montini, né? Ele quis, né? Que houvesse uma mudança nos debates do concílio, tá? Para que pudesse dar mais frutos. E deu certo. Nessa segunda parte, irmãos e irmãs, vamos ver aqui o Concílio Ecumênico Vaticano II, tá? No dia 3 de junho de 1963, faleceu o Papa São João XXIII, tá? O Papa Bom, com 82 anos. Para ninguém era segredo que considerava o cardeal Montini como seu filho predileto, entre aspas, e eventual sucessor. De fato, o conclave elegeu, no dia 21 de junho de 1963, o arcebispo de Milão, que adotou o nome de Paulo VI. Tinha ele 65 anos de idade. Imediatamente após a sua eleição, manifestou o firme propósito de dar continuidade ao Concílio Vaticano II, iniciado por São João XXIII. Então, disse o Papa, ao assumir o Concílio Vaticano II, de fato, no dia 29 de setembro de 1963, né, Paulo VI deu solenemente início à segunda sessão do Concílio Ecumênico Vaticano II, pronunciando um importante discurso no qual traçava as diretrizes dos trabalhos a serem realizados. Disse o Papa: a Igreja descobre e confirma sua vocação missionária, que é essencial para ela e que, consoante ao mandato por ela recebido, consiste em anunciar ousadamente o Evangelho a todos os homens, seja qual for a sua condição. Saiba o mundo, a Igreja olha-o com profunda compreensão, com admiração verdadeira, sinceramente disposta não a subjugá-lo, mas sim servi-lo, não a depreciá-lo, mas sim lhe aumentar a dignidade, não a condená-lo, mas sim a ampará-lo e salvá-lo, disse o Papa lá diante dos cardeais, conciliares, os bispos, lá no Concílio Vaticano II. Toda a atuação, né, do Papa São Paulo VI nos sucessivos trabalhos conciliares respira uma grande preocupação em promover dinamicamente a unidade e a comunhão da Igreja, a fim de que ela seja transmissora fiel do depósito da fé e possa prestar um autêntico serviço ao mundo em nome do Evangelho. Na sua primeira encíclica, Ecclesiam Suam, no dia 6 de agosto de 1964,
o Papa delinea o programa do seu governo, incentivando o verdadeiro diálogo com o mundo moderno, traçando seus sucessivos círculos concêntricos com toda a humanidade, com aqueles que creem em Deus, com os irmãos cristãos ainda separados, entre aspas, como dizia o Papa, né? E nós, e finalmente o diálogo da própria igreja. Ou seja, ele queria que a igreja dialogasse com todos, tá? Dialogasse com todos. Não é uma igreja fechada em si mesma, mas uma igreja aberta, que dialogasse com todos os grupos diferentes, né? Com todas as pessoas. Que coisa bonita. Tendo a peito, antes de tudo, a plena realização da comunhão no seio da Igreja, o Papa Montini dirige com prudência e equilíbrio os desafios do Concílio Vaticano II. Algumas vezes intervém pessoalmente para contornar temas polêmicos, como no caso da discussão sobre o celibato eclesiástico e o controle da natalidade. Os casamentos mistos, dando a impressão de fazer concessões a elas, às alas conservadoras do concílio. Mas não podemos esquecer que, em outros momentos, a coragem e o incentivo de São Paulo VI foram decisivos para levar adiante importantes posicionamentos do concílio, como a declaração sobre a liberdade religiosa, o capítulo sobre a paz no esquema 13º, que seria a futura Constituição Pastoral Gaudium et Spes, e os textos referentes ao ateísmo e o comunismo. Um documento montiniano, ou seja, do Papa São Paulo VI, de grande alcance, é sem dúvida a encíclica Popularum Progressio, de 1967, contendo um insistente apelo pela ação organizada para o desenvolvimento integral do homem e a solidariedade entre os povos. Concluindo o documento, o Papa Paulo VI afirmou que o desenvolvimento é o novo nome da paz, disse o Papa. E fazendo referência à encíclica Pacem in Terris, do Papa João XXIII, diz: combater a miséria e lutar contra a injustiça e promover não só o bem-estar, mas também o progresso humano, espiritual de todos e, portanto, o bem comum da humanidade. Tá vendo? Bem mesmo doutrina social da igreja, tá vendo? É isso aí. São Paulo VI realizou significativos gestos que manifestam sua vontade de diálogo, aproximação e serviço ao mundo de hoje, No campo do ecumenismo, o encontro com o patriarca Antenágoras da Igreja Ortodoxa em Jerusalém, Então, ele esteve com esse patriarca, da Igreja Ortodoxa, terminando, com aquela excomunhão que aconteceu no cisma do Oriente. Olha só, é histórico isso, tá? Então, aí fizeram as pazes entre católicos do Ocidente com os católicos do Oriente. E coisa bonita! É muito lindo isso. Em Jerusalém, durante sua visita na Terra Santa, que aconteceu nos dias 4 a 6 de janeiro de 1964, O Papa também fez uma viagem para Genebra, a fim de encontrar-se com os membros do Conselho Mundial das Igrejas. Foi em junho de 1969, tá vendo? Então, ele foi lá também se encontrar com o Conselho Mundial das Igrejas Protestantes, Então, foi lá encontrar também
Fizemos uma aproximação, né, da Igreja Católica com as outras igrejas separadas de Roma, né? As igrejas protestantes. Bacana. O encontro em Roma com o arcebispo Miguel Hansley, né, no dia 25 de março de 1966, em ocasião em que juntos abençoaram o povo. E Paulo VI passou ao primaz da Igreja Anglicana o seu anel de pastor, né? Inclusive, eu estava pesquisando na internet sobre esse encontro, tem uma página lá que acho que tem gente que é contra as coisas que o Papa Paulo VI fez, e estava criticando esse gesto dele, de ele passar o seu anel de pastor para o bispo anglicano, né? Então, mas, gente, são gestos de amizade, de unidade, de amor, e é isso que Jesus ensina no Evangelho. Quem é contra o que o ecumenismo propõe é contra, então, o Evangelho de Jesus, né? Temos que ter muito cuidado com isso, né? É um gesto que é de amizade do Papa Paulo VI com o cardeal anglicano, arcebispo, né? Miguel Hansley, tá? Que bacana, gente. No campo do serviço ao mundo, deu apoio a organizações internacionais que se dedicam à promoção da paz e do desenvolvimento. A sua visita à sede da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, em Nova York, no dia 4 de outubro de 1965, o Papa Montini convidou os países membros a se tornar verdadeiramente universal sua organização. Aí disse o Papa lá na ONU, naquela época, a vossa vocação, né, é de levar-vos a fraternizar não alguns, mas todos os povos. Perante o bloco comunista, o Papa Paulo VI seguiu a linha de abertura adotada por João XXIII. Durante seu pontificado, visitaram o Vaticano o chefe do Estado soviético, Nicolau Podgorny, e outros estadistas do Segundo Mundo, como o presidente iugoslavo Tito. Então vocês veem, ele recebeu em Roma lideranças do bloco comunista, porque o Papa Paulo VI é da época da Guerra Fria, né? Então havia aquela tensão entre o bloco comunista e o bloco capitalista, né? Naquele tempo. Então ele tentava dialogar com os dois lados, tá, gente? Com os dois lados. A posição da Igreja Católica não é apoiar o capitalismo nem apoiar o comunismo. Nenhum dos dois. Ele apoia Jesus Cristo, o Evangelho. Muito parecido tem sido o seu gesto em renunciar à tiara, o último resíduo de uma época em que o Papa era também senhor temporal, em benefício dos pobres. A tiara, né, que os papas usavam, né? Então ele disse assim, esse aqui a gente vai leiloar e o dinheiro a gente vai entregar aos pobres, para ajudar os pobres. Né? O Papa ele não quer mais que os seus sucessores sejam vistos como grandes reis poderosos, não. Ele é um humilde servo do Senhor, né? Aí a gente vê aí o despojamento, né, do sucessor de São Pedro. Bonito, né? É isso aí. Então aí aquela tiara de ouro, né, foi leiloada e o dinheiro foi dado aos pobres. Tá vendo? Que bonito. Então, essa é a última parte, irmãos e irmãs, que o livro vai falar do final da missão do Papa, né? As crises da Igreja pós-conciliar atingiram de modo particular a pessoa de Paulo VI. As fortes reações negativas que se seguiram à publicação da encíclica Humanae Vitae, de 1968,
ano que eu nasci, deixaram profundas marcas em sua alma. Significativo neste contexto é o lamento em que deixou escapar no dia 20 de junho de 1972, disse o Papa. Pensávamos que depois do Concílio Vaticano II o sol brilharia mais sobre a história da Igreja, mas ao contrário, veio um dia de nuvens, de tempestade e de escuridão, de busca e incerteza. Paulo VI não foi, no entanto, um homem angustiado que alguns descreveram com tanta vivacidade, né? Irmãos e irmãs, porque quando se concluiu, né, as reformas do Concílio Vaticano II, quando encerrou o Concílio Vaticano II, vieram os protestos. Teve bispos, cardeais que se separaram de Roma só porque a missa não era mais rezada em latim, né? E teve gente que reclamou, o Papa é comunista, porque dialoga com os países comunistas. O Papa ele é moderninho demais. O Papa ele está destruindo a Igreja Católica porque deu o anel para aquele bispo anglicano. Entendeu, gente? Teve muita gente que se opôs ao Concílio Vaticano II. E tem muita gente hoje em dia que, infelizmente, é assim também. Não aceita as mudanças do Concílio Vaticano II. E não pode ser assim, gente. O Concílio Vaticano II foi dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Foi do gosto de Deus que houvesse essa mudança, essa renovação no seio da igreja, no jeito de ser igreja no mundo, tá? É isso aí. Aí termina assim. Talvez nenhum documento como a exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, né, de 1975, sobre a evangelização no mundo contemporâneo, expressasse melhor a linha diretriz do seu pontificado de 15 anos. Está escrito no documento, na última encíclica, né? Não, na última exortação apostólica do Papa Paulo VI. A tarefa de evangelizar todas as pessoas constitui a missão essencial da Igreja. É a sua graça e vocação própria, sua mais profunda identidade. Então, a missão da Igreja é evangelizar o mundo, irmãos e irmãs. É levar Jesus, é levar a fraternidade, é pregar a paz. Entendeu, irmãos e irmãs? É isso aí. Então, o Papa, ele morreu, né, no dia 6 de agosto de 1978. Ele foi beatificado, né, pelo Papa Francisco, no Vaticano, no dia 19 de outubro de 2014. E o próprio Papa Francisco também canonizou o Papa São Paulo VI no dia 14 de outubro de 2018. Né? Tudo no Vaticano. Tá, gente? É isso aí. Irmãos e irmãs, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que o Espírito Santo nos ilumine, todos nós, nesse dia. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Papa São Paulo VI, rogai por nós. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.